Simplesmente ele, Alex Cabeção, a falar sobre o nosso grande Filipe Luís. Se liguem só nesse desabafo. Ele fala sobre a qualidade, como o Filipe Luís ficou com o cargo principal. E hoje que é clássico carioca entre Vasco e Flamengo. Eu sei que, né, pode estar assistindo isso no outro dia, mas se liguem só no desabafo dessa lenda do futebol brasileiro e tudo, Alex Cabeção, sobre o nosso grande treinador. Liguem só nisso, mano. E há, de fato, essa preocupação em fazer com que o time tenha um padrão de jogo independentemente da escalação. E tá conseguindo, né, Mauro? Por enquanto é que é cedo pra falar com o estadual. Mas tá conseguindo, né? Não, ele tá conseguindo. Ele tá usando o estadual assumidamente como pré-temporada, já falou isso, né? A declaração dele depois do jogo retrasado contra o Fluminense, quando ele disse que não vai matar ninguém por conta do Campeonato Carioca, e se isso custar o emprego dele, azar, tá muito claro que ele não tá nem um pouco preocupado com isso. Eu acho que ele tá mais do que certo. Tá mais do que certo. E outra coisa que ele disse na ocasião, que eu concordo, e dá para ganhar o campeonato mesmo assim, revezando jogadores, poupando um ou outro que tá... Porque você tem assim, a Arrascaeta voltando de cirurgia, Cebolinha voltando de longa atividade, o Luiz Araújo agora está entrando em forma, jogou esse jogo inteiro, não vinha jogando, o Ayrton Lucas está fora por lesão, né? O Alexandre está fora por lesão durante cerca de 3 semanas, vai ficar fora do time, o Pedro ainda está fora, o Vinha ainda está fora, o Danilo acabou de chegar, jogou muito bem, mas é recém-chegado. O Varela ficou uma semana sem treinar porque teve que ir para o Uruguai, a mãe dele morreu. Então ele tem certas situações aí que ele vai tentando aos poucos ajeitar, e alguns jogadores que estão sem ritmo ainda, né? Mas já está fazendo algumas experiências. Por exemplo, o Luiz Araújo não está jogando só de ponta, está jogando de meia também, por dentro, como jogou com o Tite algumas vezes. E nesse jogo agora ele fez 3 posições diferentes durante o jogo contra o Botafogo. Então ele está, digamos assim, até vendo de que maneira cada jogador se encaixa em diferentes situações de jogo, né? E a entrada do Danilo foi muito boa, porque deu a ele agora uma opção. Tem 3 zagueiros, assim, eu considero ótimos zagueiros para ele revezar. E o Danilo joga em qualquer posição da defesa, então pode jogar com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, qualquer um ali, que não tem problema nenhum. Então ele vai poder girar bastante esse trio de zagueiros, evitar que haja um desgaste. Se ele conseguir dar entrosamento para as 3 duplas possíveis, né? Léo com Léo, Léo com Ortiz com Danilo e Danilo com Léo Pereira, ele pode revezar tranquilamente aí para evitar desgaste. Isso muito bem. Ainda tem os garotos também, né? O Cleiton, né? Quando passar da suspensão, tem o Iago, que está na seleção sub-20, que deve ser incorporado, e o João Vitor, que tem 17 anos e que eles consideram o melhor de todos, né? Lá dentro do departamento de futebol, é o zagueiro que tem, assim, maior expectativa com relação a ele, embora seja o mais jovem, né? E o Cleiton agora, ele inventou, segundo dizem aí, o zagueiro box to box. Não, mas é que estão falando muito do Cleiton. O Cleiton, ele só reagiu, gente. Eu falei isso. Soco na cara sim, né? Mas porque o cara... sim, claro, mas é que dizem que só o Cleiton. Eu li que na súmula tava que só o Cleiton deu o soco. O Barbosa deu o soco. Ele acertou o soco. O Barbosa deu no vazio. Não acertou o Bruno Henrique, que parecia ser o alvo dele. Aí o Cleiton foi lá e mandou. O Cleiton foi uma reação. E é o que eu falei, o metido a brabão foi o Barbosa. Claro. Eu falei isso, o Barbosa criou toda a confusão. A contusão do Juninho é uma entrada dele. Tem uma jogada que o Cuiabano tá marcando o Wesley tenta dar uma carretilha, aí não consegue. Aí ele vem empurrando o Wesley. Até teve gente que pediu o pênalti, que foi dentro da área. Se o árbitro quisesse ser rigoroso, podia marcar. Dentro da área, empurrou o Wesley. O Wesley tentou uma jogada de efeito em cima do lateral do Botafogo. O que tem a ver com isso? Olha aí. É o Justiceiro, o Valentão. Assim, o Barbosa parece um daqueles zagueiros dos anos 60, 70, que estão fora de moda, não cabe mais. Moisés. É, tipo Moisés. Não dá mais, gente. Você parou de jogar o Felipe Melo e entra o Barbosa agora para ser o novo xerife. Não dá, fora de moda. Não cabe mais isso no futebol. Hoje tem muita câmera, tem VAR, tem tudo. Então, esse tipo de jogo de intimidação, ele não cabe, não dá mais. E totalmente descontrolado, né? Porque, por mais que o Bruno Henrique tenha provocado, ele tem que saber perder. E no Campeonato Carioca. Quando foi no 4x1, que o Botafogo deu de 4x1 no Flamengo, o Flamengo estava cheio de reserva, ninguém quis saber. Sacaneou, tirou sarro, claro, do jogo, perdeu, aguenta, né? Então, quando perde, ele quer brigar? Como é que é isso? Eu, sinceramente, acho assim que o Botafogo deveria dar um jeito desse rapaz aí, conversar com ele, ver o que está acontecendo. E agora se liguem só no desabafo do Alex, grande jogador, sobre o trabalho do Filipe Luís. Nem eu esperava ouvir isso. O conhecimento dele, que boa parte jogou junto. O que você tem achado do trabalho do Filipe? Que, pra mim, a gente teve o Filipe aqui também. Sim. A ideia, a forma de falar sobre futebol, eu acho que vocês se assemelham muito, assim. Sim. O que você tem achado do trabalho dele? Acho maravilhoso, acho espetacular. Muito foda, né? Mas assim, a história do Felipe é única, né?
Cabeção. Nós olharmos o Felipe antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Não, tinha parado de jogar um ano antes. Isso, o Mário Jorge, acho que o Mário Jorge era o treinador do 20. Isso, ganha Libertadores. E ganha Libertadores e entrega no Mundial da categoria. Algo porque assim. a Arábia Saudita pegou ele pro Sub-17 dele. Ele vai treinar a seleção e o Felipe já salta do 17 pro 20. Com o Mundial na mão. E aí, na frente dele tem um treinador que era simplesmente o último treinador da seleção brasileira, as coisas não acontecem e o Flamengo oferece o elenco principal pro Felipe. O Felipe, com todo o conhecimento que tem, com toda a busca que ele teve estudando, ele começa a praticar o trabalho dele e as coisas funcionam. Por quê? Porque tudo funciona. O Flamengo é um clube que as coisas estão rodando direitinho. Sim. Então a condição do Felipe é única. Não lembro de outra história parecida com a dele. As pessoas falam do Carlinhos, do Jaime, do Andrade, do próprio Carpegiani, mas... assim, eu olhando à distância, não sou um profundo conhecedor da história de cada um, mas eu vejo diferenças. É diferente. Mas eu vejo o Alex nesse lugar do que o Felipe ocupa hoje. Assim, só que é o que você falou. A história do Felipe por exemplo, você está no Sub-20 de São Paulo. Sim. Vai que o técnico de São Paulo cai. Então, mas aí já muda. Por exemplo, quando eu vou pro São Paulo, também existia isso. O São Paulo também quer fazer um treinador em casa, como aconteceu com o Felipe. E eu dizia no São Paulo pode até fazer, talvez não seja eu. Talvez o treinador que o São Paulo quer fazer aqui, talvez seja o menino que tá dirigindo, sei lá, o Sub-11. E talvez daqui 10, 15 anos ele seja o treinador do time principal. O São Paulo quer fazer um treinador, só não disse quando. Sim. Mas ele quer fazer. Então quando eu dirijo o São Paulo, a história também era essa, de formar um treinador dentro de casa. Só que você tá vivenciando situações e você percebe que não vai acontecer, você acaba saindo. Do Felipe não, do Felipe é único, ele encerra no Flamengo, ele se torna treinador no Flamengo. O meu não, eu paro em Curitiba, eu vou pra televisão, começo a estudar, fico em casa, vou pro São Paulo que eu não tinha relação nenhuma. Então as histórias elas são bem diferentes. Mas assim como o Cantarelli falou aqui de semelhanças, você também como ideia de jogo é mais pro lado de propor o jogo, pra ter a bola, marcação alta, pra marcar alto, ter a bola, pra ter a bola, pra marcar alto, pra perdeu essa bola tentar reagir o mais breve possível. Assim, pra mim o exemplo maior que eu consegui fazer foi dentro do Sub-20 do São Paulo. Mas de novo, você tem que reconhecer quem você tem dentro do seu elenco. Lógico. Então, trazendo pro Felipe Luiz, esse Flamengo atual tem muitos jogadores que ainda tem uma herança do trabalho do Jesus que começou lá em 19. Então você trazer novos jogadores e já os jogadores mais antigos mostrarem para os novos jogadores que esse pessoal já está fazendo isso. E ele jogou lá também. E ele também participava disso de dentro do campo, então é mais... E o próprio clube entende isso, o próprio Flamengo gosta disso, o próprio flamenguista gosta disso. Isso tudo causa algumas diferenças no trabalho do Felipe e de outro qualquer treinador. E daqui pra frente, Alex, o que você tá pensando na carreira assim agora? Esperar alguma coisa nesse momento. No Brasil, fora... Cara, eu acho que no Brasil é mais... Essa é uma situação que eu até aproveitar que todo mundo vê e que todo mundo acompanha vocês. Existe uma dificuldade para o treinador brasileiro trabalhar fora, que é a licença da Conmebol. Da Conmebol? Não, da Conmebol, porque você tira a licença da CBF, a Conmebol tem que homologar. Então, por exemplo, como é que eu dirigia na Turquia? Eu dirigia na Turquia, se vocês verem fotos, eu dirijo com um crachá no peito, que eu dirijo como um diretor. Quem assina como um treinador é o Marco Aurélio, que é o Mehmet Aurélio, que é um carioca que se naturalizou turco e vive lá. Por quê? Porque a minha licença, ela vale nas Américas, mas ela não vale na Europa, ela não vale na Ásia. A UEFA não reconhece. Ela só passa a reconhecer o dia que eu tiver 2 anos de trabalho dentro da minha confederação. Essa diferença para a licença da AFA, que é aceita? Não é a mesma coisa. A AFA, a CBF é a mesma coisa. O que vale é a licença da Conmebol, que é homologada pela Conmebol. Então, para eu dirigir fora, ou eu dirijo como eu dirigi o Antalya, com esse jeito que eles deram, ou eu cumpro 2 anos de trabalho no Brasil para ter essa igualdade com a UEFA ou a Associação da Ásia.
Se tiver 2 anos de trabalho com técnico... No Brasil, aí libera para trabalhar lá. Eu não tenho, então eu tenho que arranjar uma forma. Então, onde eu vou trabalhar? Onde eu tiver a oportunidade de trabalhar, porque tudo a gente vai tentar buscar. Eu estou tentando buscar através lá da Federação Turca, onde eu trabalhei, essa equivalência para tentar quebrar essa situação que hoje, infelizmente, eu e qualquer profissional brasileiro tem, né? Então, por exemplo, o Felipe, eu não sei com qual licença ele está dirigindo. Eu lembro do Felipe estudando na CBF. Se ele estiver dirigindo com a brasileira, para ele dirigir fora, ele tem que cumprir esses 2 anos que ele já está fazendo com o trabalho tem que ser do time tem que ser principal, né? Tem uma discussão se é Série A ou Série B, mas tem que ter esses trabalhos. Você resolve isso fazendo um curso da UEFA também? Também, mas aí eu tenho que recomeçar a fazer lá do início. Quer dizer, eu tenho que voltar todo esse processo para poder ter a licença. Esse foi o desabafo do Alex, né, o cabeção sobre o grande Filipe Luís. Gostei muito de ver, gostei muito de ouvir, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para mais, me ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Vai lá, até o próximo vídeo e fui!